Um conceito que eu quero trabalhar com vocês é inclusive de um vídeo que eu já tinha feito anteriormente na vida. Isso você pode observar no seu dia a dia, lembrando, é muito mais fácil a gente enxergar esse tipo de coisa, essas atitudes nas outras pessoas do que em nós mesmos. Mas o conceito é o seguinte: muitas vezes nós esperamos na nossa vida as luas se alinharem. A gente tem mania de esperar as condições ideais para que a gente atinja alguma coisa, para que a gente entre em ação. Um exemplo que eu dei no vídeo era uma viagem que a gente ia fazer para o Rio de Janeiro, eu e mais alguns sócios, e a gente estava comprando as passagens e eu conversando com alguns deles e eles vieram me falar o seguinte: cara, Ney, não vai dar, eu tô sem dinheiro, eu não sei se eu vou conseguir liberação do meu trabalho, e começaram a colocar várias dificuldades, né? Um conceito inclusive que a gente acabou de trabalhar. Mas é o seguinte, eles me trouxeram esses problemas e essas objeções, quando na verdade o que eles estavam dizendo para eles mesmos é que, poxa, quando eu tiver um tempo, quando eu tiver o dinheiro, quando tudo estiver nas condições ideais para isso acontecer, vai acontecer. Tu sabe qual que é a mensagem que a gente está passando para nós mesmos quando nós fazemos isso? É o seguinte: nós somos simplesmente espectadores da nossa própria vida. Então eu vou sentar no sofá e eu vou simplesmente esperar que as coisas aconteçam, quando na verdade a gente pode correr atrás e a gente pode fazer a diferença. Então, resumindo, em vez de ser um espectador da própria vida, como na maioria das vezes eu era, inclusive, eu tomei a decisão baseado no que eu queria, nos meus valores, o que se conectava muito comigo. Eu tomei essa decisão de deixar de ser espectador e ser protagonista na minha vida, de fazer as coisas acontecerem. E chegamos então na última pergunta, a oitava, que é a pergunta do legado. Como eu quero ser lembrado? E aqui eu quero trazer para vocês uma reflexão que eu já fiz no Facebook, já fiz no Instagram, mas vou tentar trabalhá-la um pouquinho melhor aqui agora. E o exemplo que eu vou dar aqui para vocês é exatamente do meu pai. Meu pai foi uma pessoa que viveu a vida baseado nisso. Ele estava sempre tentando ajudar, sempre tentando contribuir, sempre tentando fazer a diferença, e é exatamente por isso que ele é lembrado hoje. Eu cansei de sair na rua em Porto Velho, às vezes até numa festa, num barzinho, às vezes no shopping, e amigos do meu pai, muitas vezes pessoas que eu não conhecia, chegavam até mim e elogiavam muito o caráter dele, a pessoa que ele foi. E na maioria das vezes eu acabava me emocionando, porque eles sempre me lembravam uma história onde meu pai ajudou eles de alguma maneira. E o mais louco é o seguinte: muitas dessas pessoas, inclusive vou dar um exemplo de um senhorzinho chamado Adalberto. Ele foi advogado em Porto Velho, ele veio de outro estado e o meu pai acolheu ele. Eu lembro até hoje dele me contando. Falou assim: o seu pai não me conhecia, ele não precisava me ajudar, mas ele ofereceu até a casa dele para eu ficar se eu precisasse. Eu estava chegando de outra cidade, sem expectativa nenhuma, tinha uma ideia e um planejamento, mas eu não sabia o que ia acontecer, e eu recebi um acolhimento desse. Então, olha só que reflexão poderosa. Muitas vezes a gente passa a nossa vida pensando nos bens, nas conquistas financeiras e as coisas que a gente pode conseguir com isso. Mas na verdade, o que a gente leva, o que a gente deixa para trás quando a gente parte, é exatamente o impacto que nós fazemos na vida das pessoas. Seja ele positivo e negativo, inclusive. Mas lembrando sempre na pergunta da gratidão que não importa se foi uma coisa, uma situação positiva ou negativa, ela construiu o seu caráter hoje. Então, olha que legal que é olhar para isso, e eu quero que você faça essa reflexão. Pensa um pouquinho aí agora sobre a mensagem que você está levando, a mensagem que você está deixando para o mundo. E para finalizar, eu quero deixar só um conceito aqui muito breve, que é um conceito do Tony Robbins. Ele fala muito das necessidades que a gente tem como seres humanos. Ele trabalha 4 necessidades da personalidade, né, do nosso corpo, e 2 necessidades do espírito, onde a primeira é que nós precisamos e temos necessidade de crescer, de evoluir nesse caminho. E você, só por estar aqui assistindo esses vídeos agora, fazendo essa reflexão para sua vida, já está nesse caminho. Você já está em um processo de crescimento. E eu vou te contar uma coisa: quando eu comecei essa jornada, eu não tinha a menor ideia de onde eu ia chegar, e olha onde eu tô 2 anos depois. Eu literalmente me mudei de uma cidade onde eu tinha vivido por 26 anos. Olha só que coisa maluca. E a segunda necessidade do espírito, né, no caso a quinta e a sexta necessidade que Tony Robbins trabalha, é que a gente tem esse conceito e essa vontade de contribuir além de nós mesmos.
Nem sempre isso é muito importante para você. Cada um tem as suas preferências, cada um tem os seus valores, lembra sempre disso. Mas esses dois últimos são conceitos que eu valorizo muito para minha vida e são conceitos que me trouxeram até onde eu tô hoje. Eu tô sempre buscando o meu próximo nível, sempre buscando evoluir. E eu vou te falar uma coisa. Nos próximos 1, 2 ou até 5 anos, eu tenho certeza absoluta que a sua vida vai estar completamente diferente se você estiver sempre buscando o próximo nível, sempre buscando o próximo desafio e quebrando barreiras, quebrando crenças limitadoras e literalmente vivendo esse universo e esse mundo maluco da alta performance.